Olá, pessoal. Então, vamos dar início aqui à nossa aula, certo? Nós vamos iniciar, pessoal, agora, né, um conteúdo novo. Nós vamos começar a falar das ligações químicas, não é isso? Né? Vamos, então, introduzir aí esse assunto. Vamos aí começar a falar, né, das ligações químicas, tá certo? Então, deixa eu pegar aqui uma ferramenta para a gente marcar algumas coisas que são relevantes. E é isso. Espero que estejam todos se cuidando, espero que estejam todos muito bem, tá bom? Então tá, vamos juntos e vamos fortes. Força total. Galera, então vamos lá, né? A primeira coisa a se considerar aqui, né, é uma pergunta que eu trouxe: por que os átomos se ligam uns aos outros, né? Por que que isso acontece? Pessoal, na natureza nós temos diversas substâncias, não é mesmo? E essas substâncias, elas são, na verdade, aglomerados de átomos, não é isso? E esses átomos, de alguma maneira, eles estão ligados entre si, certo? O que que a gente precisa entender, né? Que na natureza é uma lei, entre aspas, natural, né? Na natureza é uma lei natural. Na natureza, espera-se que exista uma certa estabilidade, né? As coisas que existem, elas possuem estabilidade. E o que que significa essa estabilidade? Está escrito aqui, ó. As substâncias existentes são constituídas por átomos ligados uns aos outros e apresentam um grau de estabilidade que, de maneira geral, está relacionada com o conteúdo energético, pessoal. O que que vem a ser esse conteúdo energético? É a energia do sistema de maneira geral, certo? Ou seja, as substâncias que existem, né, as moléculas, os arranjos de átomos, eles são o quê? Eles apresentam um conteúdo energético, e as estruturas mais estáveis são as estruturas que apresentam um menor conteúdo energético, certo? Então, pessoal, quando vai existir um fenômeno químico, o que que é esperado? É esperado que o arranjo dos átomos no final desse fenômeno apresente um menor conteúdo energético do que antes da transformação, certo? Ou seja, a energia dos reagentes, ela é maior do que a energia dos produtos, ou seja, os produtos formados em uma transformação química, né, eles vão apresentar um maior grau de estabilidade porque existe um menor grau de energia ali no todo, certo? Né? E o que que acontece quando uma reação química acontece? Quando uma reação química vai acontecer, as ligações dos reagentes são o quê? São desfeitas e novas ligações são formadas. Então, pessoal, nessa formação de novas ligações, né, o conteúdo energético do sistema passa a ser o quê? Menor do que antes, ou seja, mais estáveis do que antes. Então é importante entender essa ideia, né, da estabilidade relacionada com o nível de energia do sistema, certo? Agora, quimicamente falando, né, igual está escrito aqui nessa última linha deste slide, quimicamente falando, qual que é essa referência de estabilidade? Né? Como que a gente pode aí ter uma referência de estabilidade, né, na química, certo? De átomos, de íons, hein? Bom, vamos lá. O que que acontece, pessoal? Essa quantidade, né, de elementos químicos que nós conhecemos é uma quantidade limitada. Só que essa quantidade limitada, né, são aqueles ali, ó, presentes na tabela periódica, né, essa quantidade de elementos químicos limitada, ela fornece para a gente milhares e milhares de substâncias, não é isso? E essas substâncias, quando elas se ligam, esse arranjo que é formado, né, as moléculas, os arranjos iônicos, que são os arranjos cristalinos e por aí diante, esses arranjos eles vão apresentar certo tipo, né, certas propriedades. E essas propriedades, né, igual está escrito aqui, ó, as propriedades dessas substâncias, elas dependem, né, faltou uma concordância aqui, ó, dependem do tipo de ligação existente entre os átomos. Então, pessoal, por isso é interessante que a gente entenda as ligações químicas, para poder entender as propriedades que as substâncias vão apresentar. Tá certo? Bom,
que acontece, pessoal? Algumas substâncias elas vão apresentar um alto ponto de fusão, outras são mais fluidas que outras, não é isso? Umas são mais fluidas que outras. Algumas substâncias são boas condutoras de corrente elétrica no estado sólido, algumas só conduzem corrente elétrica quando estão em meio aquoso, né? Ou quando fundidas. Então, essas propriedades elas têm a ver com o tipo de ligação existente entre os átomos, certo? Então, as propriedades elas têm a ver com o tipo de ligação entre os átomos. Aí é o que está escrito aqui, ó. O tipo de ligação entre os átomos, o tipo de ligação entre os átomos irá conferir a cada substância propriedades que determinam o uso específico dependendo daquilo que se deseja, né? Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Por esse motivo, por exemplo, usa-se metais na fabricação de panelas ou na estrutura de um edifício. Por quê? Porque esses metais, pessoal, eles apresentam uma certa resistência, né? São todos, professor? Não, mas de maneira geral, né? E essa resistência, ela é de fato explicada pelo tipo de ligação que existe entre os átomos dos metais. Tudo bem? Aí eu coloquei outro exemplo. Ó. O grafite é utilizado para riscar o papel. Por que o grafite risca o papel? Né? Isso tem a ver com o tipo de ligação existente entre as moléculas ali, né, do grafite, entre os átomos de carbono ali presentes do grafite. O vidro, por exemplo, ele é utilizado em janelas e portas, né? O vidro, né, eventualmente, ele é o quê? Ele é transparente, não é isso? Então, as propriedades dos materiais, de fato, sim, tem a ver com o quê? Com o tipo de ligação existente entre os átomos que constituem cada tipo de substância, certo? Né? Aí eu trouxe aqui, ó, alguns exemplos, né? Veja bem, na página, por gentileza, situem-se página 9 do módulo 3, unidade 3 e capítulo 5. Na página 9 está escrito da seguinte maneira: se olharmos à nossa volta, vamos perceber a existência de vários tipos de materiais diferentes, com cores e texturas próprias. Entre pedras semipreciosas, por exemplo, algumas apresentam brilho, outras não. Algumas são mais lisas, outras mais ásperas, isso sem falar na gama de cores que possuem, né? Então, trouxe aqui uma figura de algumas pedras, né? Não necessariamente semi-preciosas ou preciosas, só para a gente identificar, né, as diferentes, né, propriedades que são possíveis de perceber aqui em cada uma delas. Algumas são mais translúcidas, outras são mais opacas, né? E como é que isso acontece? Ó, isso acontece porque cada uma delas vai ter um tipo de arranjo, não é isso, entre os átomos. Bom, olha só aqui, ó, o exemplo de uma estrutura, né, metálica utilizada aí eventualmente na construção civil, não é mesmo? Olha só isso aqui, estão reconhecendo essa substância aqui no meio? É o mercúrio. Por que o mercúrio apresenta-se dessa maneira? Não é mesmo? Isso tem a ver com o tipo de ligação. Olha aqui, ó, utensílios, né, tipos de algumas panelas, não é isso? Por que elas apresentam essas propriedades, né? Por que elas se apresentam dessa maneira? Porque a utilidade de uma panela é tal que, né, a gente pode aquecer ali o metal sem que esse metal se funda, né, sem que ele fique fundido. Porque os metais ali, eles apresentam um alto ponto de fusão. E essa fusão elevada, essa alta temperatura de fusão, tem a ver, sim, com o tipo de ligação que vai haver entre os átomos dos metais aí no arranjo que é formado. Não é mesmo? Eu tenho aqui, né, perto de mim um violão, certo? E no violão, pessoal, nós temos aqui, ó, diferentes materiais, não é mesmo? A gente consegue perceber aqui a madeira, as cordas. As cordas aqui, ó, elas são o quê? Metálicas. Existem violões que têm o quê? Cordas de nylon, não é mesmo? O braço do violão aqui, ó, ele é de madeira também. Nós temos aqui, ó, um plástico, não é mesmo? Então, cada um desses materiais, ele vai apresentar o quê? Propriedades diferentes, não é mesmo? Vocês reconhecem essa música aqui, ó? Ó, de novo, de novo, de novo. Essa música já vem gravada no violão, né? Come As You Are. Então, galera, né? O violão ele tem diferentes materiais e esses diferentes materiais são aqui aplicados porque tem o quê? Propriedades químicas
né, propriedades diferentes. E dependendo do tipo da propriedade que o material apresenta, ele pode ser destinado, né, para um uso específico. E essas propriedades, mais uma vez, têm a ver com o quê? Com o tipo de ligação que existe entre esses átomos aí nas substâncias, não é mesmo? Eu não, ixi, acho que agora eu me confundi, não sei se está na página 8, é na página 8, deixa eu identificar aqui, né? Está escrito no livro, ó, se olharmos à nossa volta, vamos perceber a existência de vários tipos de materiais, diferentes, com cores e texturas próprias, né? Esse aqui é o que está escrito ali, né, no slide anterior. Bom, a água, por exemplo, é líquida à temperatura ambiente, enquanto a parafina é sólida. Por que que uma é líquida e a outra é sólida? Por quê? Isso depende do tipo de interação que vai existir entre as moléculas. E o tipo de interação entre as moléculas das substâncias vai ter, sim, né, uma conexão direta com o tipo de ligação entre os átomos dessas substâncias, não é mesmo? Olha só, o sal de cozinha e o açúcar se dissolvem facilmente em água. Já o mesmo não acontece com areia ou limalha de ferro, né? A gente não consegue solubilizar areia e nem limalha de ferro em água. A partir do estudo que faremos nesse capítulo, você será, tem um errinho aqui, né? Você será capaz de compreender como as substâncias e os materiais são formados e como a estrutura de cada substância explica as suas propriedades, tais como temperatura de fusão e ebulição, densidade e solubilidade. Também podemos citar aqui outras propriedades, como condutividade elétrica, né? Isso, a condutividade térmica. Essas propriedades têm a ver com o quê? Com o tipo de ligação, né? Com o tipo de arranjo formado entre os átomos. Então, a perguntinha que não quer calar, né? Por que que os átomos se ligam uns aos outros? Ah, professor, é porque tem o quê? A gente já falou, né? Porque eles são o quê? Eles formam estruturas mais estáveis. E essa estabilidade, o que que tem a ver? Tem a ver com o menor, o quê? Estado energético. Então, esse gráfico que está, né, localizado aqui, o que que ele está mostrando? Ele está mostrando aqui, ó, que quando os átomos estão isolados, eles vão apresentar o quê? Um certo nível de energia. E depois que os átomos estão combinados, existe uma liberação de energia, ou seja, o arranjo dos átomos combinados tem menor nível energético do que dos átomos o quê? Isolados. E isso vai conferir uma maior estabilidade, ou seja, quanto menor a energia, maior será o quê? A estabilidade, não é isso? Das substâncias. Não é verdade? Aí está escrito aqui, ó, durante o final do século XIX, os químicos perceberam que os átomos não são encontrados de forma isolada na natureza. E, de fato, isso é uma verdade. Isso levou a concluir que os átomos se ligam, para adquirir estabilidade, seguindo a tendência natural do universo de caminhar no sentido de se ter o quê? Menor energia. Quando estabelece uma ligação, há uma liberação de energia, o que resulta em maior estabilidade. Pessoal, deixa eu já adiantar uma coisa, que eu estou tendo um problema com a minha conexão de internet e, eventualmente, pode haver, né, uma falha na transmissão aqui do áudio. E aí vocês me digam, tá bom? Se vocês estão ouvindo ou não, e eu posso repetir. Eu já estou solucionando esse problema, essa semana já eu vou trocar aqui o fornecedor, né, do meu sinal de internet, tá bom? Então vamos dar um passinho aqui adiante, vamos avançar para o próximo slide, né? Agora, quimicamente falando, qual é a referência de estabilidade, pessoal? Qual é a referência de estabilidade para os elementos químicos, os átomos, os íons? Não é isso? A referência de fato são o quê? São os gases nobres, não é mesmo? São os gases nobres. Esses elementos, pessoal, eles são encontrados sim na natureza de forma isolada, como se fossem o quê? Átomos sozinhos uns dos outros. Olha, professor, mas por que que isso acontece? Então, isso acontece por a chamada regra do octeto. Vamos ler o texto aqui juntos, ó. Essas espécies químicas, né, elas são naturalmente estáveis.
e por que esses átomos de gases nobres apresentam notória estabilidade. Então, vem uma historinha aqui, né? Em 1916, Walter Kossel e Gilbert Newton Lewis, né? O Lewis, vocês vão ver falar muito desse nome aí na química, eles concluíram que essa estabilidade apresentada pelos gases nobres tem relação direta com a sua configuração eletrônica. Se a gente for fazer a distribuição ali, ó, dos gases nobres, a distribuição eletrônica dos gases nobres, nós vamos perceber que eles vão ter as suas camadas de valência todas completas, né? E completas de que maneira? Né? Completas com 8 elétrons, e no caso do hélio, apenas 2, certo? Então, essa condição aí, né, da sua distribuição eletrônica apresentar 8 elétrons na camada de valência, confere essa estabilidade característica aos átomos dos gases nobres. Não é isso? Perceberam também que nas substâncias, os átomos nelas, né, os átomos nas substâncias, também apresentavam uma configuração semelhante à dos gases nobres. Foi então enunciada a regra do octeto, não é mesmo? Vamos ver a regra do octeto com mais detalhe alguns slides para frente. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, uma tabela, um quadrinho que está mostrando a configuração eletrônica dos gases nobres. Né? O hélio apresenta somente uma camada, a camada K, e essa camada já fica preenchida com apenas o quê? 2 elétrons. Né? É a exceção da regra do octeto para os gases nobres. Agora, já o neônio, se a gente observar, olha só, ele vai apresentar aqui, ó, 8 elétrons na camada de valência, o argônio também 8, criptônio, xenônio e radônio também o quê? 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, os orbitais S, né, o subnível S e subnível P completos, não é mesmo? Isso aí é o quê? Isso é a regra do octeto, a configuração dos gases nobres. Então, eu trouxe aqui, né, um diagrama de Linus Pauling. Vamos aqui, na prática, identificar aqui as respectivas distribuições eletrônicas. Olha, a gente tem aqui os elementos químicos com os seus respectivos números atômicos, né? Lembrando que o número atômico para um átomo neutro, ele vai ser a quantidade de prótons e também representa a quantidade de elétrons. Como é que fica a distribuição do hélio? Vamos lá, vamos fazer aqui? Então vamos lá, ó, a do hélio são 2 elétrons, então fica apenas o quê? 1 S2. Então a camada K já está o quê? Completamente cheia com 2 elétrons, não é isso? A camada de valência aqui com 2 elétrons. Já, vamos lá, vamos adiante. Aqui, ó, o neônio. Qual que é a configuração do neônio? Não são 10 elétrons para se distribuir? Então fica 1s2, 2s2, 2p, 6, 10 elétrons. Olha só aqui, ó, os 8 elétrons presentes na camada de valência do neônio. Já o argônio vai apresentar aqui, ó. Já o argônio vai ser o quê? 18 elétrons a ser distribuídos. Nós já temos 10. Vamos lá, como é que ficaria? 3s2, 3p6. Olha a camada de valência do argônio aqui, ó, com 8 elétrons. E o criptônio, como é que ficaria? Deixa eu mudar a corzinha aqui só para ficar claro. Né? Nós já distribuímos aqui 18 elétrons. Faltam quantos? Faltam mais 18. Então ficaria, continuando aqui a setinha, né? A regrinha de Aufbau, o princípio da construção. 4s2, 3d10 e aqui 4p6. Chegamos aos 36 elétrons e vejam bem a configuração do criptônio também com 8 elétrons na camada de valência. O xenônio, por sua vez, com seus 54 elétrons, o xenônio, por sua vez, com seus 54 elétrons, como é que ficaria a distribuição dele aqui? Ó, ficaria, né, continuando, 5s2, 4d10 e, por fim, 5p6. Mais uma vez, a camada de valência apresentando os 8 elétrons. E, por fim, o radônio, né? Como é que ficaria a distribuição? Trololó. Como é que ficaria a distribuição aqui
do radônio ficaria assim, ó, continuando o princípio de Aufbau, 6s2, 4f14, 5d10 e aqui 6p6. Então, pessoal, note que todos os elementos químicos pertencentes ao grupo dos gases nobres, eles vão ter o quê? Os 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, né, que vai apresentar o quê? Apenas 2 elétrons de valência. Não é isso? Então, pessoal, como é o enunciado da regra do octeto? A regra do octeto diz o seguinte, ó, os átomos tendem, né, isso que na verdade é tendem, os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que tenham 8 elétrons, o octeto, no último nível de energia. Ou 2, né? Ou 2 elétrons, que é o quê? Não o octeto, mas sim dubleto. Quando possuem apenas o primeiro nível, que é o caso de quem? Que é o caso do hélio. Mais na frente nós vamos ver que o hidrogênio também vai ter o quê? Vai ter essa sequência aí, né, que obedece à regra do dubleto e não do octeto, que ele vai ficar estável com o quê? Com apenas 2 elétrons na camada de valência. Bom, isso aqui é importante de lembrar, ó, pessoal, que a regra do octeto, ela possui várias exceções, mas ela vai servir como uma ferramenta muito importante para a compreensão aqui das ligações químicas. Na verdade, bem na verdade, a regra do octeto ela é uma tendência que é fortemente seguida pelos átomos. Olha, professor, então existem átomos que quando eles se ligam, né, uns com os outros, eles vão ficar estáveis com menos de 8 elétrons? Sim. Um exemplo disso é o boro, né? O boro, por exemplo, na molécula de BF3, o boro ele fica estável com apenas 6 elétrons na sua camada de valência, certo? Então, também trata-se de uma exceção. Entre o quê? Entre várias exceções que vão existir aqui nessa regra do octeto, tá bom? Mas não se preocupe com essas exceções, nós falaremos dela no futuro, beleza? Então, pessoal, que acontece? Acontece que os elétrons que participam das ligações químicas, eles são os elétrons presentes ali na camada de valência, certo? E como é que isso pode ser representado? Ora, existe uma representação chamada de símbolo de Lewis, ou Lewis, né? Eventualmente vocês podem ouvir Lewis. Lembrem-se que é este nome aqui, Lewis, não é mesmo? Essa representação, o que ela mostra? Né? De maneira geral, é o símbolo do elemento químico, que eu generalizei aqui como X, né? E o que é essas bolinhas, esses pontinhos em volta aqui de cada símbolo do elemento químico? São os elétrons que esses elementos vão apresentar na sua camada de valência. Então, pessoal, os elementos do grupo 1, eles vão ter apenas o quê? Um elétron na camada de valência. No grupo 2, apenas 2. Né? E aqui, né, nós estamos falando especificamente dos elementos representativos ou dos grupos das famílias A, certo? Então, aqui, ó, na família, né, que seria equivalente a 3A, ele vai apresentar 3 elétrons na camada de valência, 14A4A, que vai apresentar 4 elétrons na camada de valência, A15, que é a 5A, ele vai apresentar aqui, ó, 5 elétrons na camada de valência. A 6A, que está aqui no grupo 16, vejam, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na sua camada de valência. E a família 7A, quantos elétrons na camada de valência? 7 elétrons, não é isso? Família 7A, grupo 7A, 7 elétrons. Professor, e o grupo 8A? Adivinha quantos elétrons ele vai apresentar? Sim, pessoal, 8 elétrons, né? Seria alguma coisa assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, existe aqui essa tendência. Uma outra representação, né, é colocar os elétrons como se fossem o quê? Como se fosse um xizinho, beleza? Então, do jeito que eu estou escrevendo aqui, qual seria o grupo, né, a que esse elemento químico pertence? Ora, se ele tem 3 elétrons na camada de valência, grupo 13 ou família 3A, ou família do boro, como também esse grupo é conhecido. Belezinha? Né? Então, vamos falar aqui, né, vamos iniciar aqui, né, sobre o que vem a ser as ligações
iônicas. Turminha, o que é a ligação iônica, né? A ligação iônica, de maneira geral, ela resulta da transferência de um elétron de um átomo para o outro, né? Os elétrons da camada de valência de um átomo para a camada de valência de outro átomo, certo? Né? Ou seja, essa figura está mostrando exatamente isso. Ó. Um átomo ele vai perder o seu elétron para outro átomo e esse elétron fica alojado exatamente na sua camada de valência. Atenção, quando um elemento químico perde um elétron, ele vai formar um íon positivo. E como é que o íon positivo é chamado? Ele é chamado de cátion, não é isso? E quando o elemento químico ou o átomo ele ganha um elétron, né? Quando ele ganha um elétron, ele vai adquirir uma carga negativa e vai formar aquilo que chamamos de ânion, não é isso? Então, os cátions, eles têm carga positiva porque perderam elétrons e os ânions, eles têm carga negativa porque ganharam elétrons. Então, na ligação, né, na ligação iônica, o que, que vai acontecer? Vai acontecer uma atração entre um cátion e um ânion. Vocês sabem muito bem falar disso, por quê? Porque quando nós temos corpos com cargas de sinal contrário, esses corpos vão o quê? Esses corpos vão se atrair, não é verdade? Então, essa ligação iônica ou eletrovalente, como ela é conhecida, ela se dá por o quê? Ela se dá por uma força de atração eletrostática. Quando um átomo perde elétron e fica positivo, e quando o outro ganha o elétron e fica o quê? E fica negativo. Certinho? De maneira geral, podemos falar que os cátions, né? Os cátions, eles vão ser o quê? Eles vão ser originados a partir de quem? Dos metais, né? Os metais, eles têm uma tendência, igual está escrito aqui, ó, deixa eu pegar um marcador mais interessante. Né? Os metais, eles têm tendência de perder elétrons, não é isso? E formar o quê? E formar os cátions. E os ametais, eles têm tendência de ganhar elétrons. Deixa eu fazer um esboço aqui da tabela periódica. Né? A tabela periódica, alguma coisa desse jeito assim, não é mesmo? Tchan, 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 tchan. E o que a gente tem, galera? A gente tem aqui, ó, todos esses elementos do lado esquerdo são os metais, não é mesmo? A grande maioria aqui, ó, tem um pequeno grupo aqui, né, de metais, não é mesmo? Um pouquinho maior aqui, né? Esse grupo aqui, pessoal, essa parte da tabela aqui, ela vai formar o quê? Né? Ela vai formar o grupo que é o grupo dos metais, não é mesmo? Com exceção aqui do hidrogênio, né? O hidrogênio não é metal, o hidrogênio não é metal, o hidrogênio não é um gás nobre. O hidrogênio é o que, professor? É o elemento atípico, ele é o hidrogênio, certo? Então, desse lado de cá, a gente vai ter quem? Os metais. E do lado direito aqui, ó, com exceção da última coluna, que são os gases nobres, aqui a gente vai ter quem? A gente vai ter os ametais. Então, pessoal, é importante que vocês tenham em mente aí essa ideia da tabela periódica na cabeça, né, para de fato identificar quem são os metais e quem são os ametais, para poder prever o tipo de ligação que vai existir entre os átomos. Então, se a gente tiver de maneira geral, um metal e um ametal, a ligação sim pode ser o quê? Iônica, ela vai apresentar um elevado caráter iônico. Tá joia? Né? Então, a gente tem aqui, ó, exemplos, né, de como a gente pode representar um composto iônico. Isso aqui é chamada de fórmula mínima, certo? Este aqui, pessoal, essa segunda linha, ela vai ser o quê? A chamada fórmula iônica. Por que que ela é a fórmula iônica? Ela é chamada de fórmula iônica porque nós temos, de fato, os íons representados como Na+, né, e Cl- no caso, certo? E já esta última linha, a fórmula de Lewis. Por quê? Porque nas fórmulas de Lewis, pessoal, o que a gente tem? Nós temos aqui, ó, os elétrons de valência
expostos. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas e cadê os elétrons de valência do sódio? Ora, o sódio ele só tem um elétron na camada de valência porque ele é do grupo 1A. Quem é do grupo 1A tem um elétron, quem é do grupo 2A tem 2 elétrons, quem é do grupo 4A vai ter 4 elétrons de valência, 7A, 7 elétrons, e essa tendência segue até o quê? Até o grupo 8A. Isso para as famílias dos elementos representativos, certo? Como o sódio ele só tinha um elétron e esse elétron foi perdido para o cloro que tinha 7, que era da família 7A, passa a ter 8 elétrons, formando o ânion Cl-, que veremos adiante, ele se chama cloreto. E o sódio, que só tinha esse único elétron, passa a ficar com nenhum elétron na camada de valência. Certo? Então tá. Aí, pessoal, eu pergunto para vocês, por exemplo, eu vou pegar o sódio aqui, ó. Qual que é a configuração do sódio? O sódio ele tem número atômico igual a 11, então, portanto, ele tem 11 elétrons na camada de valência. Vejam aqui como é que ficaria a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, certo? Então, para o sódio ficar estável, atingir o seu octeto, o que é mais interessante? Ele perder esse 1 elétron que ele possui ou ele ganhar outros 7? É interessante, sim, que ele perca esse 1 elétron. E aí a sua camada de valência, sim, passa a ter o quê? 8 elétrons, atingindo a estabilidade, atingindo o seu octeto. Não é mesmo? Já o cloro, né? O cloro ele tem o quê? O cloro ele tem número atômico, vou fazer aqui o cloro, ele tem número atômico 17. Opa, ficou um pouquinho ruim aqui, mas vocês entenderam. Ele tem número atômico 17, portanto 17 elétrons. Como é que ficaria a distribuição do cloro? Ficaria assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5, não é verdade? Qual que seria, né, uma ideia interessante? Essa é a camada de valência do cloro. Seria interessante que ele perdesse esses 7 elétrons e ficasse com 8 na camada anterior, ou que ele ganhasse um elétronzinho, hein? Sim, seria interessante que ele o que ganhasse apenas um elétron. É mais fácil ganhar um elétron do que perder 7. Né? Então, vamos observar essa tendência que vai ocorrer entre os metais e os ametais, tá joia? Pessoal, então a gente encerra a nossa aula por aqui, tá bom? Na próxima aula nós continuamos esse assunto. E no mais é isso. Espero que todos fiquem bem. Um abraço a todos e beijo no coração. Se cuidem. Tchau, tchau. Valeu!